Line up again, the header! Washington takes the lead! I knew it's to the foul, the game's opening up. Rosa foul, lovely run, great goal! Brilliant goal! Looking, cutting, shooting, goal! Press, golazo! Fala galera, eu sou Amanda Viana e este é o Na Cara do Gol, o podcast do Planeta Futebol Feminino especializado em futebol estadunidense. Aqui a gente fala bastante sobre a US Women's National Team e também a NWSL. Este é o episódio número 9 do Na Cara do Gol e estamos falando muito sobre Copa Ouro. Os Estados Unidos bateram a seleção da Argentina por 4-0 na segunda rodada da fase de grupos da competição e este será o nosso assunto principal aqui no episódio. Então, bora começar! Bom, pessoal, vamos pro episódio e vamos para essa goleada, né? Mais uma goleada da seleção estadunidense na Copa Ouro, dessa vez por 4-0 com 2 gols de Jayden Shaw, 1 gol de Alex Morgan, a era AM7 começou com tudo, e também 1 gol de Lindsey Horan. Lindsey Horan deu uma assistência na partida, assim como Rose Lavelle e Casey Kruger, para completar esse 4-0. Vamos contar um pouco da história dessa partida. A treinadora Twyla Kilgore colocou uma escalação completamente diferente da estreia. Apenas uma jogadora foi repetida, que foi Corbin Albert. Então, vamos começar com esse 11 inicial, que teve no gol Casey Murphy, goleira do North Carolina Courage. Na zaga, a dupla de zaga foi Naomi Gurman, do San Diego Wave, e Tierna Davidson, do Gotham FC. Na lateral direita, temos Casey Kruger, do Washington Spirit, e na lateral esquerda, Crystal Dunn, do Gotham FC. No meio-campo, a Corbin Albert, jogadora do PSG, jogou como primeira volante. A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. Lindsey Horan, do Lyon, segunda volante. E como meia armadora, né, muito solta em campo, Rose Lavelle, também do Gotham FC. No ataque, a gente teve na ponta direita a Jayden Shaw, do San Diego Wave, sua companheira de clube Alex Morgan como centroavante, e na ponta esquerda tivemos Trinity Rodman. Assim, diferente do primeiro jogo, do jogo de estreia, que a seleção estadunidense utilizou ali na saída de bola uma linha de 3, nessa segunda partida a gente viu um 4-3-3 bem definido, né, durante o jogo praticamente inteiro. Não tivemos aí uma saída de 3, uma das laterais tornando-se volante, como na primeira partida. Isso não aconteceu contra a Argentina. Então, a linha de 4 atrás se manteve durante todo o jogo. Lógico que as duas laterais subiram bastante, né? A Kruger pela direita e a Dunn pela esquerda, elas apoiaram muito durante o jogo, mas a linha se manteve e tivemos bastante movimentação entre as jogadoras de frente, um esquema fluido para tentar puxar a marcação, atrair a marcação para gerar espaço, gerar infiltração. A gente viu isso bastante na partida e no primeiro tempo funcionou demais. Foi uma seleção estadunidense bastante eficiente na primeira etapa. Antes da gente entrar no que aconteceu mesmo durante os 90 minutos, algumas observações iniciais
e a primeira delas sobre Corbin Albert, a meio-campista do PSG. Na coletiva de convocação, a Twyla Kilgore foi perguntada sobre a Albert e ela falou algo que eu achei bastante interessante e na época eu até cheguei a mencionar sobre no Estação PFF, que é o outro podcast que temos aqui no Planeta Futebol Feminino, em que eu e Thaís Viviane falamos das 4 principais ligas europeias, né? Alemanha, Espanha, Inglaterra e também França. E a Twyla Kilgore falou que a Corbin Albert ela pode ser uma 8, ou seja, uma segunda volante, uma 10, ou seja, uma meia armadora, mas que na seleção estadunidense, além dessas funções, seria testado a Corbin Albert primeira volante, que é o que lá eles chamam de six. E foi o que a gente viu nessa partida, né? A gente viu a Corbin Albert sendo ali a base do meio-campo, com a Lindsey Horan naquela função de box-to-box, aquela meio-campista área a área, que auxilia a saída de bola, mas que também pisa muito na área adversária, e a Rose Lavelle com muita liberdade para encostar na Alex Morgan, para caminhar pelos lados em busca de associações com as laterais, com as pontas. Então esse foi o meio-campo, né, da seleção estadunidense, e na minha visão foi o meio-campo que funcionou. Teve dinâmica, conseguiu ser criativo, conseguiu produzir bastante. Para a gente falar um pouco sobre a Argentina também, a Argentina chegou nesse confronto com um retrospecto bastante negativo, né? A equipe nos últimos 8 jogos havia marcado apenas 1 gol e estava a 4 partidas sem marcar um tento. E isso permaneceu, né? Não marcou nenhum na seleção dos Estados Unidos. E o retrospecto da Argentina contra a seleção estadunidense era completamente negativo. Permaneceu assim. Em 4 confrontos, foram 28 gols marcados pela seleção estadunidense e apenas 1 pela Argentina. Então, uma freguesia muito grande. A escalação do Germán Portanova teve a entrada da Aldana Komet, que acabou não sendo titular na primeira partida, né? Ela é uma jogadora que atua na Europa, atua no Madrid CFF, então chegou muito próximo da estreia e por isso acabou não sendo titular na primeira partida, e ela entrou no 11 inicial no lugar da Chiara Cingarella. Então, dessa forma, a seleção argentina acabou indo com uma linha de 5. Foi com 3 defensoras para o jogo. Então formou ali uma linha com a ala direita Cruz, com as zagueiras Mayorga, Brown e Komet, e com a ala esquerda Stabile, para tentar fechar ali o interior da área, tentar ser uma equipe um pouco mais combativa e evitar as infiltrações dos Estados Unidos. Isso acabou não dando muito certo durante os 90 minutos. Foi um início de jogo em que a seleção da Argentina estava conseguindo vencer alguns duelos e acabou tendo a primeira grande chance, né, o primeiro grande susto da partida para a seleção estadunidense, porque Mariana Roquette, que atuou no ataque, jogadora do Orlando Pride, finalizou da intermediária um chute de muito longe, despretensioso, e encobriu a goleira Casey Murphy. A bola explodiu no travessão. Essa foi a melhor chance aí da Argentina nos primeiros minutos, e parecia que a Argentina teria um bom momento para incomodar os Estados Unidos em transição, mas logo no minuto seguinte, ou poucos minutos depois, mas foi quase que imediato, a seleção estadunidense conseguiu abrir o placar. E o primeiro gol dos Estados Unidos veio em um momento de total desatenção da Argentina. Aconteceu uma falta na linha de fundo pela esquerda, na Lindsey Horan, se não me engano uma falta da Núñez, e as jogadoras da Argentina foram reclamar com a juíza, e a Horan bateu rapidamente a falta para Jaden Shaw, que estava com pouco ângulo, na linha de fundo quase, finalizou firme. Um golaço, uma finalização rasteira, rente à trave, sem chance para a goleira Oliveiros. Mas por que eu destaquei esse lance como um todo? Esse momento de desatenção da seleção argentina? Porque não aconteceu só uma vez.
Os Estados Unidos conseguiram mais de uma jogada cobrando faltas rápidas porque as jogadoras argentinas estavam desatentas, ou reclamando com a arbitragem, ou perdidas em campo. Então a seleção estadunidense, muito ligada, conseguiu capitalizar em cima desses momentos. Pouco depois de sofrer esse primeiro gol, a seleção argentina conseguiu chegar no campo de ataque por meio de uma falta na intermediária, alçou a bola na área e a Mariana Larroquette conseguiu marcar um gol, uma finalização no canto direito da goleira Casey Murphy, só que ela estava impedida na jogada e o gol foi anulado. Essa foi a última chance da Argentina na partida. A Argentina, uma estatística do Opta Javier, a Argentina não deu nenhum toque na área dos Estados Unidos. Por quê? Porque essa jogada da Larroquette, esse gol anulado, foi anulado, então não conta. Durante os 90 minutos, a Argentina não deu nenhum toque na bola na sua área ofensiva, ou seja, a área defensiva dos Estados Unidos. Então, foi uma seleção que pouco produziu, muito também por mérito da seleção estadunidense, que conseguiu fazer uma transição defensiva bastante efetiva. As defensoras conseguindo ser muito velozes e ágeis para conter ali uma ou outra jogadora argentina que tentava buscar o ataque em velocidade. A dupla de zaga, Naomi Girma e Tierna Davidson, foi muito bem nesse ponto. São duas jogadoras ágeis, são duas jogadoras que têm boa qualidade com a bola, então elas conseguiram trabalhar muito bem isso. E a Casey Kruger e a Crystal Dunn também têm boa noção espacial, então foi um sistema defensivo que funcionou. E para não falar apenas da defesa, né, porque o sistema defensivo, ele começa lá no ataque. E a pressão na bola, na portadora da bola, na jogadora que detém a posse de bola, foi muito bem feita pelos Estados Unidos. Conseguiu diminuir os espaços, forçar passes errados, que aconteceram muito, né? A Argentina errou muitos passes. Já era uma equipe que no jogo de estreia contra o México havia errado muitos passes curtos e tido mais sucesso nos passes longos. Mas, curiosamente, o time do Porta Nova optou por passes curtos e acabou errando demais e cedendo rápido a posse de bola para os Estados Unidos, que conseguiu neutralizar diversas jogadas. Então, dando sequência aqui, o segundo gol da seleção estadunidense ele aconteceu bem rápido no jogo também. Ele veio aos 17 minutos e veio em mais uma jogada de desatenção da seleção argentina. Novamente pelo lado direito de defesa da Argentina e esquerdo de ataque dos Estados Unidos. Era uma jogada de lateral na linha de fundo, cobrado pela Casey Kruger. Ela bate para Lindsey Horan. Estavam no espaço Kruger, Horan, Lavelle. 3 jogadoras dos Estados Unidos contra 4 jogadoras da Argentina. E elas conseguiram uma triangulação rápido, envolveram as 4 argentinas que estavam completamente perdidas no lance. A Lavelle chegou na linha de fundo, na entrada da área, um cruzamento para trás, rasteiro, né? Um cruzamento baixo e uma finalização espetacular da Jaedyn Shaw, sem deixar a bola cair, uma finalização de canhota que pegou em cheio no gol da Oliveiros. Foi um golaço da Shaw, o segundo dela na partida. E assim, que jogadora é Jaedyn Shaw? Para quem acompanha o Planeta Futebol Feminino há algum tempo, para quem acompanha também o Na Cara do Gol no Twitter, se você não nos segue no Twitter, lá no X, @nacaradogol, tudo junto, GOAL, a grafia de gol. Sabe que eu sou fã da Jaedyn Shaw, que é uma jogadora muito boa, 19 anos apenas, e ela evoluiu muito na temporada passada, e a Shaw ela tem algumas características positivas. Vou tirar um espaço aqui para falar de Jaedyn Shaw. A gente vai sair um pouco do jogo e vamos falar de Jaedyn Shaw. Ela, pela seleção estadunidense, ela tem 6 jogos e 4 gols marcados, uma eficiência muito grande. Dessas atletas da nova geração que ganharam espaço aí
depois da Copa do Mundo, e nesse meio eu incluo até a Alyssa Thompson, que ganhou espaço antes do Mundial, foi para a Copa. Eu acho que a Shaw é quem melhor aproveitou as suas chances em termos de desempenho na seleção. Ela foi contratada pelo San Diego Wave antes mesmo de completar 18 anos, né? Aproveitou aquela regra da NWSL que acabou sendo modificada por causa da Olivia Moultrie. Falei um pouco sobre no nosso episódio número 8, aqui do Na Cara do Gol. E ela é uma atleta que, quando começou no San Diego Wave, ela começou como ponta. E aos poucos a Casey Stoney, treinadora da equipe, foi entendendo um pouco mais o jogo da Shaw. E no ano passado, no ano de 2023, ela teve muitas partidas como uma meia armadora. Ali uma camisa 10, uma segunda atacante, jogando atrás da centroavante, né, atrás da Alex Morgan. Também jogou pela ponta? Jogou, mas ela jogou muito por dentro. E foi uma mudança certeira da Casey Stoney, porque aguçou algumas valências muito positivas que a Shaw tem. É uma jogadora de reação rápida, de simplicidade nas ações. Ela tem muita qualidade no primeiro toque, então ela precisa de poucos toques, ela precisa de poucos movimentos para ter ali a melhor jogada possível, né? Seja para dar um passe ou para dar um drible. Ela tem um bom controle de bola, então os dribles curtos dela são bastante positivos. A visão de jogo dela é muito boa e ela consegue garantir assistências, passes-chave. Nesse jogo mesmo contra a Argentina, ela chegou a dar um passe muito bom, se não me engano, para a Rose Lavelle, que teve uma chance cara a cara com a goleira Oliveiros. É uma atleta que, assim, 19 anos e já está tão bem assim, um futuro enorme, e acho que pode... Ela está brigando muito forte por uma titularidade na seleção dos Estados Unidos, porque ela joga pelos lados, mas é uma ponta criativa, é uma ponta meia. Igual nesse jogo contra a Argentina, ela atuou na ponta direita, em vários momentos ela dava profundidade na ponta, mas em outros ela caía no meio do campo para poder associar com a Lavelle, para poder puxar a marcação e abrir o corredor para subidas da Casey Kruger. Então é uma jogadora muito inteligente, a Jaedyn Shaw. Tem um futuro maravilhoso aí. Eu acho que a gente vai ver falar muito no nome dela, não só nos próximos anos, mas na Olimpíada de Tóquio. Na Olimpíada de Paris. A Jaedyn Shaw estará em Paris, na minha visão. Salvo alguma lesão, ela vai estar nos Jogos Olímpicos de Paris, defendendo os Estados Unidos. Então, já que eu travei aqui esse momento na cara do gol para poder falar especificamente sobre a Shaw, vamos continuar a partida, porque o terceiro gol dos Estados Unidos, ele veio logo depois do segundo. Por quê? Porque ele veio na saída de bola da Argentina. Eu falei já da desatenção da seleção argentina. Foi um jogo de muitos erros da Albiceleste. A equipe saindo para o jogo, a Mayorga deu um passe em busca da meio-campista, se não me engano era em busca da Núñez, e a Crystal Dunn fez um grande desarme. Desarmou no centro do campo e aí já puxou o contra-ataque da seleção dos Estados Unidos, que veio para o lado esquerdo. Ou seja, os 3 primeiros gols da seleção estadunidense no jogo tiveram origem, pelo menos origem no início da jogada, no lado esquerdo. E é bem curioso porque na partida contra a República Dominicana, a maioria das ações saíram do lado direito, né? Então acho que isso mostra a versatilidade da seleção estadunidense. Foi um cruzamento da direita, a bola passou pela área, as jogadoras argentinas não conseguiram afastar e a bola chegou lá no lado direito, e aí sim, a Casey Kruger no lado direito cruzou, Alex Morgan venceu o duelo de cabeça e encobriu a goleira Oliveiros. 3-0 para a Argentina, com 2 minutos de diferença do segundo para o terceiro gol. E aí, assim,
o jogo acabou, né? 3-0 para os Estados Unidos, desculpa. E aí o jogo, a seleção argentina já errando bastante, Estados Unidos controlando totalmente as ações e se manteve dessa forma ao longo do primeiro tempo, a Argentina sem conseguir criar nada. A Yamila Rodrigues acabou tendo uma lesão, precisou sair. O Portanova optou pela entrada da Palomar, e com a entrada da Palomar, que é uma centroavante, ele tira a Mariana Larroquette do comando do ataque e a coloca na ponta esquerda. Isso, na minha visão, matou completamente as chances de ataque da Argentina, porque a Larroquette vinha conseguindo reter um pouco essa bola, desafiar um pouco mais a defesa dos Estados Unidos, com seus chutes de longa distância também, e ela, pelo lado esquerdo, parou de participar do jogo e a Palomar não conseguiu encostar na bola direita. A Palomar não conseguiu ter rações na partida. Então, a seleção estadunidense, também por mérito próprio das suas ações defensivas, fechando bem o espaço, conseguiu neutralizar completamente o adversário. No ataque, os Estados Unidos continuou criando muitas oportunidades, continuou chegando perto do gol da Oliveiros, mas não conseguiu aumentar a vantagem. Mas ainda assim, dá pra gente tratar como um primeiro tempo muito positivo dos Estados Unidos, em um jogo que foi diferente do jogo de estreia, né? O esquema tático foi diferente, as movimentações foram diferentes, mas a equipe conseguiu novamente muitas associações pelos lados, muitas tabelas. A Rose Lavelle, como eu já falei, se movimentou muito bem para dar esse suporte, né? Ela, a ponta e a lateral, ela, Jaden Shaw, Casey Kruger, ela, Crystal Dunn e também a Trinity Rodman. Então, acho que a equipe conseguiu produzir bastante. A Rodman teve um jogo um pouco mais discreto, né? O jogo da Trinity Rodman foi mais discreto, ela atuou durante os 90 minutos, mas no segundo tempo acabou até perdendo alguns gols, mas foi a peça que apareceu menos. A Alex Morgan, ela pode não ter aparecido tanto, mas as movimentações dela foram importantes para segurar a zaga argentina, né, que tinha 3 zagueiras, uma delas Sofia Brown, que foi contratada nessa janela de transferências pelo Casey Currents, já foi um teste de fogo para Brown. Ela teve dificuldades, ela que foi bem na estreia contra o México, teve mais dificuldades nessa partida contra a seleção dos Estados Unidos. A Morgan, como eu falei, acho que se movimentou bem, conseguiu sair com o seu gol, então dá para destacar como uma partida positiva. Vamos para o segundo tempo? A Twyla Kilgore fez 2 modificações no intervalo. Em relação às mudanças da Kilgore, eu tô com a impressão de que são mudanças pré-programadas. Parecem sim mudanças planejadas e faz sentido. Uma primeira fase em que ela tá conseguindo aí rodar bem o time, rodou bastante a escalação de um jogo para o outro. Hoje eu acho que já foi mais perto do que a gente deve ver de titular dessa equipe. Vamos ver na partida contra o México, mas a Twyla parece fazer substituições pré-programadas. Ela tirou a Morgan e a Albert. Morgan, como eu falei, acho que dá para tratar como um jogo positivo. Da Albert, um jogo muito positivo. Eu gostei bastante da Corbin Albert como essa primeira volante. Acho que ainda peca na questão da fisicalidade. Não foi um time que exigiu muito, né? Então, defensivamente, ela não foi tão exigida. Vamos ver contra um adversário mais forte nessa posição. Mas ofensivamente ela compôs bem o meio-campo, deu dinâmica. É uma jogadora que tem uma boa qualidade de passe, então acho que ela conseguiu aí ser bem eficiente no campo de ataque. Entraram Sophia Smith no lugar da Alex Morgan e Emily Sonnet no lugar da Corbin Albert. Mais pra frente, né, aos 60 minutos, a Casey Kruger deu lugar a Emily Fox e a Crystal Dunn deu lugar a Gianna Nighswonger. Todas essas mudanças, aqueles 6 por meia dúzia, né? Jogadoras da mesma função. E mais pro final do jogo, ali com 79 minutos mais ou menos, a Jaden Shaw deu lugar a Sam Coffey. Aí
a Coffey entrando mais para segurar um pouco mais o meio-campo, a Rose Lavelle e a Horan ganharam mais liberdade naquele momento do jogo, já era a Twyla tentando dar ali um pouco mais de refresco para o seu time na parte defensiva. Sobre o segundo tempo, a seleção estadunidense continuou produzindo bem, mas a eficiência da primeira etapa caiu no segundo tempo, né? O time não teve a mesma eficiência na hora de concluir. Criou muitas chances, pisou na área da Argentina, mas as finalizações foram ruins. Em alguns momentos a tomada de decisão foi ruim, e isso faz parte do processo, né? A gente tem que levar em consideração que a Twyla é uma treinadora interina e também uma treinadora recente. Ela está no time desde ali a primeira data FIFA depois da Copa do Mundo. Então é um trabalho recente e um trabalho com muitas mudanças. Dessa equipe que está na Copa Ouro, apenas 10 jogadoras estiveram no Mundial. E vale considerar que poderia ter sido 9, porque a Alex Morgan entrou no limite da competição, né? Então, assim, são muitas mudanças, são muitas jogadoras jovens, faz parte essa oscilação, mas eu acho que o time está num caminho positivo. Eu percebo evolução na equipe e eu acho que é mais uma questão de ajuste, de ganhando entrosamento, de entendendo um pouco mais o modelo para que as movimentações passem a se tornar mais automáticas. Então, acho que faz parte essa oscilação em termos de eficiência ofensiva. Mas o time continuou criando, continuou se movimentando bem. Aos 75 minutos, a gente teve o lance que marcou o quarto gol da seleção estadunidense e foi um pênalti, né? Um pênalti chamado pelo VAR. O VAR chamou a juíza. O VAR já havia chamado a juíza no inicinho da segunda etapa para olhar um lance envolvendo a Camila Gomes, meio-campista da Argentina, e a Trinity Rodman. A juíza foi no monitor e não considerou pênalti. Na minha visão, foi pênalti. Eu achei penalidade no início do segundo tempo. A juíza não deu. Mas, ali no meio da segunda etapa, o penal foi marcado. A Jenna Nighswonger finalizou um rebote de uma jogada que deu um bate-rebate na área. Os Estados Unidos poderia ter feito o gol antes, mas a bola sobrou para a Nighswonger. Ela finalizou de direita para o gol e a bola tocou no braço de Miriam Mayorga. A Mayorga estava com os 2 braços bem abertos, então a árbitra não teve como não marcar esse pênalti e ela deu o cartão amarelo para a Mayorga, que já tinha amarelo. Então a zagueira argentina acabou expulsa. E foi até um momento bem curioso do jogo, porque a Mayorga tentou convencer a juíza que não era ela, que era outra companheira e que ela tinha que dar o cartão amarelo para outra companheira e não expulsá-la. Só que tem VAR. A juíza foi no monitor, ela viu que era a camisa 14 no lance, então eu achei bastante curioso. A Mayorga foi expulsa, a Lindsey Horan cobrou uma cobrança de segurança, marcou o seu gol, marcou o quarto gol da partida, e com esse quarto gol deram-se números finais ao jogo. Os Estados Unidos continuou criando, continuou próximo ali de fazer um quinto gol, mas pecando no momento final da jogada, pecando nas finalizações, mas dá para dizer que é uma partida positiva da seleção estadunidense, uma atuação, na minha visão, até mais completa do que a atuação na estreia, e acho que faz parte desse processo aí de evolução. Vamos ver agora no jogo contra o México. Bom, passado aí o jogo, vamos fazer o apanhadão final com a entrevista coletiva da treinadora Twyla Kilgore, logo depois da partida, né? Ela elogiou bastante a Jaedyn Shaw, falou que a atleta foi excelente nos espaços por dentro, né? Atacando os espaços por dentro e também dando profundidade quando necessário. E a Kilgore ficou bastante feliz que a equipe equilibrou melhor a criação, porque, como eu falei, contra a República Dominicana, os ataques
foram muito concentrados no lado direito, com a Mid Purse, que acabou acabando com a partida, né? Ela criou bastante pelo lado direito e o lado esquerdo ficou mais dormente. Já nesse jogo contra a Argentina, os gols nasceram do lado esquerdo, as jogadas foram construídas do lado esquerdo, então a treinadora Twyla Kilgore falou que a comissão técnica desafiou as jogadoras antes da partida a criarem mais pela esquerda, a equilibrarem mais isso, e ela ficou bastante feliz com a resposta dada dentro de campo. Ficou muito satisfeita também que o time está tentando novas coisas dentro de campo, né? Tentando jogadas, e que ela acha que a equipe ainda precisa ser mais eficiente, mas ela tem confiança de que essa criação vai crescer, esse coletivo, né, vai aumentar ao longo do torneio. Essas foram as palavras da Twyla Kilgore após essa partida essa que rendeu classificação antecipada para a seleção dos Estados Unidos, que já tem a vaga garantida na próxima fase da Copa Ouro. Bom, pessoal, agora caminhando para a reta final desse episódio, vamos falar um pouco sobre o México e a outra partida desse grupo, México, que será o próximo adversário da seleção estadunidense, aquele clássico da América do Norte que pretende pegar fogo, né? Promete pegar fogo. A seleção mexicana bateu a República Dominicana por 8-0, sim, foi um massacre do México. O México dominou o primeiro tempo, foi 6-0 só na primeira etapa. A seleção mexicana fez um belíssimo primeiro tempo, em que pese a fragilidade da República Dominicana. Foi um jogo muito bom do México, que conseguiu ser bastante eficiente. As duas laterais muito presentes no ataque, a Hernández pela esquerda, a Luna pela direita, elas conseguiram, ambas marcaram no jogo, e elas foram ali um ponto importante para a dobradinha com as pontas, né? A Jaque Ovalle também marcou 2 gols, foi muito bem na partida. Maria Sánchez, apesar de não ter marcado, produziu muito. Então foi um México que conseguiu ter criação ofensiva e conseguiu aproveitar as suas chances. Na partida contra a Argentina, o México teve até um número positivo de gols esperados, né? Um número de mais de 2 gols esperados, mas não marcou nenhum. Mas em termos de criação ofensiva, a equipe tinha deixado a desejar. Então, importante dar essa resposta no jogo contra a República Dominicana, até para ganhar confiança para a partida contra os Estados Unidos, mas principalmente para fazer saldo. A gente sabe que nessa competição o saldo de gols em busca da classificação é muito importante, né? Então acho que o México deu aí um grande passo para buscar essa classificação em segundo lugar, também olhando para a Argentina, que está agora com -4 de saldo. Se a gente for olhar a classificação do grupo A na Copa Ouro, a classificação tem Estados Unidos já classificado com 6 pontos, em segundo lugar o México com 4, em terceiro a Argentina com 1 ponto e em quarto, com nenhum ponto, a República Dominicana. O que a gente pode esperar desse confronto entre México e Estados Unidos? Olha, há uma grande freguesia da seleção mexicana para a seleção estadunidense e, logicamente, os Estados Unidos serão favoritos nessa partida. Acho que o México ainda está buscando a sua melhor formação, ainda está buscando evoluir. É uma equipe que costuma oscilar muito de uma partida para outra, mas tem uma geração muito interessante. Tem jogadoras muito interessantes, muito qualificadas, capazes sim de desafiar a seleção estadunidense e desafiar muito mais do que a Argentina desafiou, do que a República Dominicana desafiou. E aqui eu acho que dá para a gente apostar em Ovalle, em Maria Sánchez. São 2 jogadoras aqui que eu acho que dá para tratar como os 2 principais nomes desse México
porque são atletas que finalizam bem, são atletas criativas, são atletas que têm uma movimentação positiva. Então, olhando para o ataque, eu acho que essas duas podem aí dar trabalho para a defesa dos Estados Unidos. Olhando para a defesa, o México demonstra algumas fragilidades. Fragilidade no jogo aéreo, fragilidade no controle de profundidade, ou seja, deixa muitos espaços nas costas da sua zaga. Então, acho que são situações que a equipe precisa corrigir, porque senão os Estados Unidos vão aproveitar fatalmente, porque é uma equipe que ataca muito bem essa profundidade, né? Acho que vai ser um jogo com a seleção mexicana buscando se defender e tentando atacar no contragolpe. Vai pensar com o regulamento, ou seja, não perder de muito, não levar muitos gols para não afetar a classificação, não afetar a posição da equipe. Então, a seleção estadunidense deve enfrentar novamente uma equipe com defesa mais fechada. Vamos ver como é que se sai. Se saiu bem no primeiro jogo contra a República Dominicana e no segundo jogo contra a seleção argentina, conseguindo até mesmo furar linha de 5, né? Não teve problemas para isso. As movimentações deram certo. Vamos ver como isso se dará na partida contra o México. O jogo contra o México será no próximo dia 27, ou seja, de segunda para terça, novamente 00:15 no horário de Brasília, 00:15 do dia 27, que é terça. Mas, para a gente se localizar melhor, é de segunda para terça, né? É ali no início da madrugada. Esse jogo vai passar no Star Plus e muito provavelmente vai passar na TV, na ESPN. Ainda não tenho certeza em qual ESPN, mas deve passar na ESPN, provavelmente a 4, mas no Star Plus é certo, já que a competição está sendo toda transmitida por lá. Vamos ver qual escalação que Twyla Kilgore levará para a partida, né? A Twyla que todas as jogadoras de linha atuaram já na competição, nessa Copa Ouro. Apenas uma jogadora estadunidense ainda não entrou em campo, que é a goleira Campbell, né? E a goleira do Houston Dash, ela ainda não entrou, Jane Campbell ainda não entrou em campo. Vamos ver se ela joga contra o México. E mais uma noticiazinha final da seleção estadunidense: a Olivia Moultrie acabou não indo para essa partida, porque no jogo contra a República Dominicana ela torceu o pé. Foi até uma torção que visualmente foi uma torção pesada, mas a Twyla tranquilizou todo mundo, falou que foi mais uma precaução. Ela não treinou na última quinta-feira, mas mais uma precaução, que tá tudo bem com ela. Vamos ver durante a sequência dessa Copa Ouro. Então, pessoal, chegamos ao final desse episódio número 9, o episódio que marca aí a goleada dos Estados Unidos por 4-0 para cima da Argentina. Eu gravei esse episódio logo depois do jogo, ou seja, no momento que eu tô gravando é madrugada, são 3h47 da manhã aqui do Brasil. Então, se tiver rolado algum acontecimento depois disso, a gente atualiza lá no perfil do Na Cara do Gol no Twitter, no X. Se você ainda não nos segue, é @nacaradogol, tudo junto, GOAL. A cobertura da Copa Ouro completa está sendo feita no Planeta Futebol Feminino. Nós temos lives, pré-jogo da seleção brasileira, pós-jogo da seleção brasileira, mas se o seu interesse é Estados Unidos, vem aqui com a gente, vem aqui no Na Cara do Gol e não deixe de conferir o nosso perfil no Twitter. Agradeço a todos pela audiência. Este foi o episódio número 9 do Na Cara do Gol. Até a próxima. Muito obrigada.